Boa noite, pessoal. Espero que aproveitem bastante o evento aqui, porque tanto o Jairo como o Monteiro tem bastante conteúdo bacana aí para compartilhar. Eles que são a estrela da noite aí. Vamos embora. Jairo, você gostaria então de trazer para nós essa visão, então, como é que as empresas concreteiras estão encarando esse desafio frente ao coronavírus? De que forma a gente pode encarar isso, Jairo? Jairo, você está sem... Jairo, alô? Jairo, então, quando a gente acerta isso, de repente o Carlos pode entrar, Carlos? Posso, claro. Vocês estão me ouvindo? Com alguma questão aqui com... Vocês estão me ouvindo? Okay. Continuam ouvindo? Bom som. Então tá bom, ótimo, tudo bem. Então, assim, a gente vai introduzir um pouquinho esse cenário que nós temos, né, dessa pandemia e dessa gestão sanitária aí que o país e o mundo está passando, e isso, obviamente, reflete no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa realidade no Brasil e próximo das pessoas e das relações de trabalho que nós temos. E nesse contexto, a gente tem obras que estão sendo executadas. A EZTEC hoje tem cerca de 20 canteiros de obra em execução, algumas começando, outras no meio, outras em processo de finalização em 2, 3, 4 meses. E as primeiras medidas que nós tomamos, de forma alinhada com as orientações que nós tivemos, brasileiros, com o governo federal, com o governo estadual, o governo municipal, foi a de, dentro do ambiente do canteiro de obra, promover campanhas de conscientização, com fornecimento de materiais para asepsia, com fornecimento de condições para que os trabalhadores da construção civil pudessem ter medidas protetivas para evitar o contágio. Além disso, a gente tomou como medidas o afastamento de todos os funcionários em grupo de risco, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos. Então, fizemos um trabalho bem forte da nossa área administrativa das obras com o nosso Departamento de Recursos Humanos, identificamos os nossos funcionários e os funcionários de empreiteiras que prestam serviços para nós, tomamos essas providências. Como eu disse, dentro do ambiente da obra, reforçamos toda a parte de limpeza de sanitários, limpeza de refeitórios, promovemos turnos de trabalho para a gente conseguir evitar as aglomerações. Cartazes audiovisuais, material audiovisual como cartazes, vídeos, disponibilidade de álcool gel, disponibilidade de máscaras para dentro do canteiro, as pessoas que atendem outros colaboradores, por exemplo, almoxarifes, pessoal administrativo, o próprio pessoal da limpeza. Então, a gente consegue, dessa forma, evitar, ou pelo menos minimizar, a disseminação de contágio dentro das obras. É importante registrar que com 20 obras e alguma coisa como 3.000 funcionários, 3.500 funcionários, nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus dentro de nenhum canteiro de obras da EZTEC. Então, essas medidas, que também estão alinhadas com as práticas de outras incorporadoras e construtoras, de uma forma alinhada com as entidades setoriais, Sinduscom, Secov, Abrainc, uma série de outras aí que nos ajudam, o Sintracom, que é o sindicato dos nossos colaboradores, né, dos trabalhadores da construção civil. Então, a gente tem procurado aí tomar medidas bem fortes e bem coerentes com esse momento que a gente está vivendo. Dito isso, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a construção civil, como indústria, ela não tem atendimento ao público. Então, ela é imprescindível que não pare.
porque ela é responsável por uma grande parcela da economia que gira, principalmente num estado como São Paulo, em que a gente detém aí uma pujança no sentido de construções em andamento, e é importante também que a gente tenha a preservação dessa cadeia produtiva. A gente estava conversando um pouco mais cedo, eu e o Jairo, e dizendo assim, né, que a gente precisa dos nossos insumos em obra, a gente precisa da nossa mão de obra, de empreiteiros em obra, a gente precisa que esses colaboradores estejam recebendo seus salários, mas a gente precisa, sobretudo, valorizar a vida nesse momento que a gente está passando. Então, nesse sentido, a gente entende que nós tivemos uma redução que gira em torno de 15% no número dos nossos colaboradores, mas eles estão dispostos a trabalhar e eles entendem o cenário pelo qual nós estamos passando. O nível de conscientização que a gente tem dentro dos canteiros de obra é muito, muito, muito expressivo. E é, assim, uma grata surpresa para nós. Então, falando, como eu disse, da cadeia, né, de toda a cadeia do setor da construção civil, é importante que a gente não tenha uma interrupção ou que a gente minimize problemas. Temos tido alguns problemas pontuais de fornecimento, mas ainda não entendemos que existe um desabastecimento, e a gente entende que a mensagem ela tem que ser positiva, no sentido de a gente buscar realmente não interromper esse ciclo de produção que nós estamos passando. A gente entende também que vai existir uma necessidade de o governo olhar com bons olhos, e ele vem olhando. A gente entende que o governo estadual, o governo municipal, eles têm se manifestado de forma positiva, principalmente no que tange a manutenção dos empregos dos nossos colaboradores e dos nossos terceirizados. Então, isso também é muito importante. A gente tem feito um trabalho de gestão junto aos nossos empreiteiros para poder entender as suas dores, né, entender as necessidades deles, mas a gente passa por um momento em que os nossos governantes eles têm que dar um apoio não só para o nosso setor, mas para outros setores também. Então, a gente entende que, nesse momento, uma revisão nos acordos e nas relações de trabalho, vínculos trabalhistas, cobrança de impostos, enfim, tudo isso que o mercado da construção vem pleiteando e vem falando, a gente percebe que está sendo ouvido e está sendo apreciado pelos poderes públicos. Falando, então, disso, a gente também entende que pode ser que a gente tenha que, em um momento ou outro, tomar uma atitude de promover férias para determinados colaboradores, promover ações que também tragam para nós segurança na manutenabilidade desses empregos, né? Então, é mais ou menos essa a visão geral que nós temos do setor. Eu entendo que a construção civil, ela só não pode parar, mas eu acho que ela realmente não vai parar. Se a gente seguir, aí já falo como cidadão, né? Se a gente seguir as orientações que vêm dos nossos governantes, do Ministério da Saúde, enfim, de respeitar esse isolamento social na medida do possível, mas sem desacelerar completamente a economia, a gente vai estar no caminho certo. E eu vejo assim, né, um cenário como se fosse de guerra. Estava conversando com meu pai outro dia, que tem 89 anos e é professor de história, lecionou muito tempo, né? E ele fala que a situação que a gente vive é como guerra, mas depois da guerra se sobressaem as grandes oportunidades e também as grandes arrancadas em termos de desenvolvimento social e econômico. Vide, por exemplo, o passado da Segunda Guerra Mundial, em que os países mais afetados depois tiveram uma evolução, né, e um crescimento muito grande, muito acentuado e muito sólido. Então, eu vejo com otimismo e acho que é uma mensagem para a gente levar nesse momento pelo qual a gente está passando. Acho que é isso. Monteiro, eu queria já aproveitar aqui, e você tocou nessa questão, nós vimos que
essa experiência e tal do Covid-19, ela acaba afetando, né, a moral, inclusive, dos colaboradores e tal. O que você Sim. tem visto, assim, que tem sido feito para manter eles, né, no ritmo de produtividade, num ritmo focado, né, diante dessas interferências, porque eles acabam ficando afetados, né? O que você tem visto disso? Sim. Então, a Exetec, ela é uma companhia que ela domina todo o processo, né? Desde a compra do terreno, elaboração concepção do produto, passa pelos projetos executivos, aí tem lá as nossas áreas de planejamento, de orçamento, qualidade, suprimentos. O que a gente fez foi, a gente está em franca produção. A gente tem obras que a gente precisa dar continuidade, precisa terminar, precisa entregar para o cliente, e esse cliente espera isso dentro do prazo, dentro do custo, e com a melhor qualidade possível. A gente tivemos que nos reinventar um pouco, né? Então, era uma incógnita saber como a gente ia promover, por exemplo, reuniões de projeto virtuais, ou reuniões de coordenação de obras também virtuais, né? E isso veio de uma forma positiva, né? E aí a gente vê a força dos nossos gestores, a força dos nossos colaboradores. Eles entendem que é um momento delicado, mas eles entendem que, sobretudo, eles têm que se reinventar. Então, eu percebo que todos estão trabalhando e estão produzindo e dando o seu máximo, e às vezes até mais do que o seu máximo, porque a gente em casa, a gente não tem hora, mas a gente não tem hora também para parar de trabalhar. Então, e na produção mesmo, no canteiro de obras, a gente percebe também que os colaboradores eles chegam, então a gente disponibiliza logo que eles entram um termômetro para todos serem medidos, então isso já gera uma segurança para eles próprios. Aí quando eles chegam já existem baias com lavatórios separados de 1,5 m em 1,5 m, aí eles já vão e fazem o seu asseio. Aqueles que querem tomar um banho na entrada porque vieram de transporte podem tomar, na hora de sair a mesma coisa. Então a gente procura envolver e motivá-los de tal forma que eles não percam a sua produtividade, mas sobretudo que eles tenham confiança. E Mas muitos você sentiu uma diferença, assim, nesse período? Vocês chegaram a notar alguma coisa de comportamento? A gente nota que houve uma apreensão no início, mas depois, por causa das medidas que nós tomamos, né, em todos esses aspectos, a gente percebe que o colaborador sente segurança, porque a gente acaba dando toda essa tranquilidade, ou procurando dar essa tranquilidade. É óbvio que não são todos, existe um anseio, né, e as pessoas elas são movidas por emoções, então aqueles que não se sentem bem e querem se afastar, a gente entende que apresentando algum sintoma, a gente já deixa eles na quarentena, mesmo que seja uma gripe. A gente ainda não tem um índice de testes, né, robusto que possa fazer isso, então a gente prefere não forçar o nosso colaborador e nem o nosso terceirizado. Mas a grande maioria tem respondido muito bem e tem preferido o trabalho do que casa. Ótimo. E eu queria aproveitar já e dentro dessa mesma linha, Monteiro, como é que tem sido essa questão com os fornecedores? Tem tanto os fornecedores imediatos, ali, né, do entorno da obra, questão de refeições, enfim, essa parte dos serviços paralelos, como os próprios fornecedores, né, dos insumos. O que tem acontecido aí? Que ações vocês têm tido para equilibrar essa cadeia, né? Você comentou alguma coisa com a gente? Sim, eu comentei. Como a gente tem essa expectativa das obras não pararem, porque a obra só vai parar se vier uma ordem de cima para baixo, uma ordem governamental, porque senão ela não para e a gente tem, como eu disse, a gente tem compromisso, né? O cliente é o nosso maior compromisso. Então, a gente tem feito trabalhos, e quando você fala de fornecedores, a gente pode falar desde o fornecedor, como você deu um exemplo bom, né, daquela marmita que ele vai entregar lá, delivery, para o colaborador que não pode sair mais para almoçar no restaurante da esquina, como pelos projetistas que fornecem os seus projetos, como pelos fornecedores de materiais, equipamentos, própria mão de obra. Então, a gente tem conversado com eles no sentido de que, por parte da construtora, da incorporadora, a gente vai garantir
a continuidade até o final dessas obras. Então, conversando também com o Jairo, né, Jairo, a gente falou, poxa, a gente já tem contrato de fornecimento de concreto. Então, a gente vai garantir que a gente vai consumir o concreto porque a obra está acontecendo. Da mesma forma, outros. A gente tem tido algumas surpresas pontuais com fornecedores que passam por um desabastecimento ali momentâneo. E aí, alguns também pedem para pagamento adiantado. Essas coisas acontecem, não adianta. Mas a gente tem, até pela nossa credibilidade, tentando sustentar que a nossa realidade, que é o quê? É concluir as obras. E para concluir as obras, a gente depende deles, e eles vão ter garantia de serviço, também de continuidade do serviço deles, né, ou da prestação do serviço, ou do fornecimento da matéria-prima que eles comercializam, ou do equipamento que eles comercializam, e isso a gente consegue porque a gente tem condições de cumprir o que a gente tem prometido. Muito bom, essa questão de manter o ritmo, ou seja, agora na hora de rever contrato, agora é hora de manter e continuarmos, né, cadenciando. É isso daí. Bom, queria aproveitar agora, Jairo, você está com áudio já está ok? Vamos testar? Jairo? Jairo está com alguma dificuldade ainda? Parece que continua mudo, né? Continua mudo, você clicou no botãozinho azul lá, Jairo? Ok, enquanto ele testa ali, Monteiro, mais uma questão que foi colocada aqui. Você entende que o consumo, então, por exemplo, na cadeia de cimento, por exemplo, foi uma questão que foi colocada aqui. Existe uma tendência dessa puxada continuar, então, nas obras, dessa demanda dos materiais? Desculpa, saiu cortado o que você falou, você pode repetir? Eu perguntei que houve um questionamento aqui também, por exemplo, na questão dos materiais básicos, na perspectiva dos consumos aí, você entende que esses consumos devem continuar ainda numa certa cadência ou vão tendo mais aqueles solavancos? Como é que você tem visto esse equilíbrio na cadeia? É que, dependendo da fase que a gente está de obra, a gente usa mais materiais básicos, né? Não é que usa mais materiais básicos, usa materiais básicos em maior quantidade e, dependendo da fase da obra, em um pouco menor quantidade. Isso, ok, normal, faz parte do jogo. Mas a gente entende que esses... Olha, a gente não teve nenhum fornecedor, nenhum insumo que nós não obtivemos fornecimento. Pode ter pontualmente atrasado ou não. Dou um exemplo, por exemplo, de entrega de insumos em áreas restritas para circulação de caminhões. Então, veio aí um trabalho também do Simscom bacana, que a gente conseguiu abrir algumas exceções para poder ter circulação de determinados materiais, né? Então, isso ajudou muito. Por quê? Porque o custo de você entregar um material em horário que não é horário comercial é maior. E na medida em que você pode receber isso, porque a cidade hoje, ela demanda um trânsito mais tranquilo, vamos dizer assim, também ajuda. Então, eu acho que alternativas elas vão acabar sendo criadas naturalmente, é o que eu digo, as pessoas, o brasileiro ele tem muita imaginação para inventar coisas, e ele busca caminhos para poder tentar resolver aquele problema momentâneo que ele está sentindo. Então, eu entendo que sim, os fornecimentos vão continuar. Eu acho que vai existir aí uma etapa de determinadas renegociações, como também de revisão de contratos de fornecimento, mas acho que isso faz também parte do jogo. E acho que hoje o setor ele está num momento que também, embora tenha os compromissos e as entregas por vir, ele está num momento de reflexão também, do que vai ser daqui para frente, pós-coronavírus, né? Então, isso é importante também, a gente refletir, a gente entender como que a gente vai lidar com isso. E eu vejo uma perspectiva positiva. No médio prazo, depois que essa curva começar a passar, as pessoas vão retomar os seus empregos, a economia vai voltar. A gente não sabe em que ritmo, obviamente, mas a gente tem que apostar que isso vai acontecer, né?
Eliana, dentro da Construliga, pela sua percepção de mercado, os dados, como que a gente está enxergando essa movimentação na ponta das construtoras? Elas têm conseguido, a exemplo da Exetec, tem demonstrado algumas atitudes práticas que têm conseguido colocar isso no dia a dia? Você tem visto alguma questão dessa, né? Alguma percepção? Porque você trabalha muito com percepção, né? Como é que tem sido isso? Na verdade, a gente tem recebido e tem ouvido, né, bastante práticas interessantes, mas eu queria até ouvir do Monteiro. Ele falou que o brasileiro, a construtora, na verdade, todo mundo é bastante criativo. E no caso, Monteiro, você tem bastante experiência e eu queria que você desse uma dica para as empresas, até as de menor porte, as construtoras, o que elas podem fazer de bacana nesse momento tão crítico. Então, a gente hoje vive um cenário de incerteza, mas a incerteza, ela muitas vezes ela existe por falta de informação. Se a gente conseguir, se as empresas, de modo geral, conseguirem ser para com os seus colaboradores, seus fornecedores, os seus clientes, o mais transparente possível, eu acho que isso é um ganho muito grande. Porque se a gente pegar a parte de produção, né, obra, e eu tenho e exponho efetivamente quais obras eu estou tocando, quais obras eu vou entregar, deixar os meus fornecedores a par daquilo que eu vou estar cumprindo. Eles também, por serem meus fornecedores, podem se planejar um pouco mais. A mesma coisa no ambiente do escritório. Estou vendo que existe, tem uma pergunta ali, eu posso responder, né? Que eu estou vendo aqui no chat. Sim, pode. Bate-papo, que a Fernanda, ela está perguntando se existe alguma equipe da Exetec que está trabalhando em home office. Sim. Toda a parte que ficava mais em escritório, a gente praticamente colocou em home office. Então, as reuniões, por exemplo, de projetos, elas estão ocorrendo em ambientes virtuais. A gente pega determinados gestores ou determinados líderes de equipe e promove, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, que essas pessoas elas venham ao escritório. Então, o escritório diminuiu o fluxo de colaboradores mais dentro do ambiente do escritório, mas as equipes continuam trabalhando. Isso também nos mostrou a força e a capacidade dos nossos gestores e nossos colaboradores em promover essas reuniões. São reuniões que muitas vezes demandam um tempo maior, porque é diferente de você estar com 10 pessoas na sala, abrir um projeto e discutir o projeto, mas as reuniões elas acontecem e elas evoluem. Então, por exemplo, todo o nosso planejamento de obra, nossos orçamentos, são todos feitos internamente. Esses colaboradores, eles não voltam para o escritório todos os dias. Eles vão para as suas obras, fazem os seus trabalhos, têm as reuniões de coordenadoria com a engenharia, equipe técnica, demandam todas as suas necessidades, voltam com as respostas, e o trabalho está acontecendo. Então, é nesse sentido de reinventar, né, que as pessoas elas realmente estão conseguindo produzir, estão conseguindo se adaptar a esse novo cenário que a gente está passando. E você acha, Monteiro, que essa questão de home office vai mudar alguma forma de trabalho, principalmente para essa turma do escritório? Eu acho que sim, porque a gente vê que é uma coisa engraçada, né? Se você pegar um posto de trabalho, se você, uma mesa e uma cadeira dentro de um escritório corporativo, o preço é grande. Eu não vou falar, mas o preço é grande. De repente, você tem pessoas que podem trabalhar em casa sob demanda e te entregar determinados serviços completos. E você vê, por exemplo, a gente tem realidades em outro setor, como o Google, a Amazon, não sei, outros tantos aí que a gente pode elencar e que já fazem um trabalho nesse sentido. E isso também acho que é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque a gente imagina que o funcionário tem que ter alguém em cima dele, muitas vezes cobrando e muitas vezes sendo incisivo, porque senão ele vai fazer corpo mole, né? Uma colocação um pouco, né, esdrúxula, feia, mas isso não é verdade. Porque eu também acho que as pessoas elas vão ter consciência de que
a melhor forma de elas preservarem os seus empregos é trabalhando e entregando resultados. Isso é muito importante. Não, sem dúvida. Será que... Jairo, como é que está seu áudio? Será que agora vem? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não, ok. Hoje nós estamos realmente, a gente está enfrentando, não é só aqui, nós vimos hoje, durante todo o dia, estabilidade, não sei como é que foi com vocês lá, Helena, mas desde de manhã nós vimos uma estabilidade em vários servidores mundiais. Nós estamos com esse programa de 100 cursos, né? 100 cursos online aí, e tivemos algumas instabilidades durante o dia, que não era só na Aberdeen, não. A gente também, o nosso servidor fica na Amazon e teve bastante instabilidade mesmo. Tá ruim. Mas nós somos persistentes, né, Monteiro? A gente não Sim, com deixar... certeza. Com certeza, vamos lá. Não tem como aí. Olha, esses legados que foram colocados, né, para eu falar, o que você observa que é legado para o setor, né? Citam mais ou menos uns 3. Acho que tudo é muito recente, mas eu acho que é assim. Um deles é essa possibilidade de a gente reduzir custo fixo, de a gente realmente trabalhar em ambiente de home office para certos setores. Eu acho que é uma mudança também de entender que a cadeia produtiva do setor da construção civil, ela não pode, muitas vezes, se colocar numa posição tão frágil, porque a quebra de um desses fornecedores, ou seja, a quebra de algum elo dessa cadeia, ela pode comprometer a cadeia como um todo. Eu acho sim que traz também um legado, uma coisa que não foi falada ainda, mas essa parte de aprovações dos projetos que estão em andamento na prefeitura, os projetos legais. Então, hoje, a gente depende de técnicos que aprovam, não é minha área, tá? Mas eu estou falando conceitualmente, de técnicos lá que aprovam, que são esforçados, pessoas que estão lá trabalhando nos órgãos municipais, nas prefeituras, nas secretarias, mas que muitas vezes a gente poderia dar uma conotação mais digital e mais técnica. A gente tem a prova fácil hoje da prefeitura, que facilitou em muitos casos as aprovações de projeto, mas eu só vou ter uma obra acontecendo se eu tiver um projeto aprovado e licenciado. Então, se a gente pega casos como, por exemplo, Singapura, que você já entrega o projeto todo em BIM, né, em 3D, como é que... 3D não, que BIM é muito mais do que 3D. Você entrega um projeto em BIM, como que seria isso numa realidade aqui para nós, né? Então, seria uma maravilha. Então, acho que são coisas que a gente vai acabar no futuro tendo bons frutos para a gente poder colher. Não tem jeito, tem que se reinventar mesmo. Me escuta agora? Muito bom, muito bom. Ok, finalmente. Jairo, gostei da sua persistência já. Que exemplo, que exemplo. Isso que é homem de concreto mesmo, né? Ok. Muito bom. Monteiro, a gente já volta aqui então, mas vamos ouvir aqui um pouquinho. Ok. Vamos que eu vou tomar uma água. Falei demais. Vamos lá. Muito bem. Vocês me escutam agora? Sim. Ok. Bom, o Jairo setor está cheio de boas notícias, né, Jairo? Vamos lá. Pois é. O setor de concreto, nós passamos 6 anos de recessão econômica. E nesse ano de 2020 era um setor muito promissor. O que acontece com o concreto? Quando o PIB cai, o setor de concreto cai mais do que o PIB. Por quê? As pessoas começam a fazer a autoconstrução, a construção informal. Então, o consumo do cimento em saco sobe e o do concreto cai, né? E quando o PIB sobe, como é o caso desse ano, o consumo de concreto aumenta acima do PIB. Para ter uma ideia, o consumo de cimento ele cresceu em torno de 3,5% no Brasil, e o consumo de concreto dos nossos associados entre 7,5% e 10%. Em alguns estados, 10%, em outros, a média Brasil, eu diria que em torno de 7,5%. Nós estávamos muito otimistas no setor, com compra de equipamentos, com compra de novos caminhões, investindo bastante para atender o aumento de demanda que estava se mostrando. Esse aumento de demanda se deu basicamente no primeiro semestre, né, no setor habitacional,
como a Exetec e outras construtoras, principalmente no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde a demanda passou a ser muito forte. É fácil, num bairro comum de São Paulo, como eu vivo aqui, Alto da Lapa, tem em torno de 20 lançamentos de novos apartamentos, né? O setor habitacional muito forte e as concreteiras entregando concreto, que eu diria até, de certa forma, um mercado aquecido. Obviamente, os preços que já estavam deprimidos não respondem com a mesma rapidez, né? São contratos firmados há muito tempo, mas havia o otimismo pelo aumento da produção. Obviamente, com o aumento da produção, você tem uma diluição dos seus custos fixos e você começa a enxergar o mercado de uma forma distinta do que foi no passado, né? Nós seguimos as construtoras. Toda vez, e estamos juntos com os Sinduscons em vários estados, e atendemos as construtoras. Então, nós estamos cumprindo o contrato, estamos fornecendo o concreto e estamos enfrentando alguns problemas dentro dessa cadeia que o Carlos Monteiro comentou. Toda vez que você tem um fornecedor do insumo, ou cimento, ou brita, ou areia, que ele pede uma redução no prazo de pagamento, em algum elo da cadeia vai ter que pagar por esse problema pontual. Por quê? Nós, de certa forma, a concreteira financia a construtora nos prazos. Ela compra o cimento, agregado, óleo diesel, paga num prazo menor do que ela recebe da construtora. E o que nós estamos verificando agora é que alguns fornecedores de insumo estão reduzindo esse prazo. Isso vai requerer um aumento do capital de giro de algum dos elos dessa cadeia. Então, como o Monteiro comentou, é importante que se mantenham os contratos de todo o elo. Senão, se cada um quiser ter uma atitude individual e salvar o seu negócio, acaba prejudicando toda a cadeia da construção. De uma maneira geral, aqui no estado de São Paulo, nós estamos fornecendo em torno de 70% do que é do passado. Em alguns estados, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, as obras praticamente paralisaram totalmente, né? E estão começando a retornar agora. Em algumas cidades do Sul, cidades pequenas começaram a liberar a construção civil. Mas essa liberação nem sempre ocorre de uma maneira fácil. Por quê? Muitas construtoras concederam férias coletivas, e aí a concreteira está disponível para entregar o concreto, mas a obra está paralisada. Então tem um certo descompasso, coisa que não ocorreu aqui no estado de São Paulo. Eu enviei para vocês uma lista de alguns países, como está a situação, né? Então, nós temos países que pararam completamente a construção civil, como a Colômbia, que estão retomando agora. Vários segmentos, vários países que pararam a construção civil decidiram por retornar, dada a importância que ela tem. A construção civil, ela emprega bastante, ela gira, e é relativamente com menor risco do que outras atividades. O setor do concreto, por exemplo, nós passamos um protocolo que nos foi enviado pela Federação Ibero-Americana de Hormigão Pré-Mesclado, do qual a BESC é associada. Esse protocolo foi o mesmo utilizado pela National Ready Mix dos Estados Unidos e o mesmo utilizado pela European Ready Mix Concrete Association. E nesse protocolo tem todos os cuidados que o motorista do caminhão betoneira e o operador da bomba de concreto devem ter na entrega do concreto. O setor de concreto, o motorista ele trafega sozinho no caminhão, né? Nós criamos vários protocolos de higienização, de cuidados, etc., que faz com que minimize, não por completo, mas minimize bastante o risco de alguma infecção no canteiro de obras. E a nossa grande preocupação, no entanto, é que nós estamos cumprindo os contratos, ou seja, 60%, 70% do volume que nós entregaríamos normalmente, porém não estamos fechando novos contratos. Para se ter uma ideia,
o nível de fechamento de novos contratos, que são as obras futuras, caiu entre 10% e 20%. Se uma empresa fechava 60 contratos por mês, numa determinada localidade, ela está fechando 10%, 10 contratos, 15 contratos no máximo. E esse é um motivo de preocupação. Nós estamos olhando com muito cuidado, através do contato que nós temos com várias entidades na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, o que está acontecendo nos outros países. E eu acho que a Espanha é um bom exemplo para a gente observar. A Espanha, essa semana, ela retomou as obras de construção civil. É um país que foi muito afetado pelo coronavírus, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho uma filha que mora na Espanha, eu a visitei durante o Carnaval, em 1º de março, e não havia praticamente o coronavírus. Isso em 1º de março. Veja que ocorreu 15 dias depois, né, essa pandemia, e agora a Espanha começa a sair desse problema, e um dos primeiros setores a sair é o da construção civil. Então, a nossa grande preocupação é a questão das novas obras. Quer dizer, nós estamos cumprindo esses contratos, eles estão reduzindo na carteira, né, no volume a ser entregue, porém, as novas obras, nós não estamos fechando novas obras, não está repondo esse concreto que está sendo fornecido atualmente, né? Os cuidados que nós temos falado para os nossos associados é cumprir os protocolos de segurança, orientar bastante os motoristas. Várias empresas, eles forneceram esse protocolo que eu comentei, orientaram os motoristas, os operadores de bomba, e também criaram critérios de higienização muito fortes, muito restritos, né? Medem a temperatura, isolam no caso de refeitórios, enfim. E nós achamos importante que a construção civil não paralise, obviamente, porque senão, num país como o Brasil, onde o operário não tem reserva nenhuma monetária, ele depende fortemente do seu trabalho de hoje para comer amanhã, para sobreviver amanhã. Então, é um motivo de preocupação. A nossa expectativa, como setor, é que a infraestrutura viesse forte no segundo semestre, devido às concessões, devido ao programa de privatização. E agora isso coloca em risco, né? Nós ainda estamos basicamente com obras residenciais, o fornecimento para obras residenciais, algumas obras públicas, principalmente no estado de São Paulo, prefeitura e estado estão consumindo alguma coisa na construção civil, porém tem estados que a situação é preocupante, como Fortaleza, por exemplo, que está completamente parado o estado do Ceará. Não só a fábrica de cimento estão paradas, como concreteiras estão paradas, e é uma situação bastante preocupante, né? O outro risco que causa para as concreteiras é a questão da inadimplência, porque são prazos elevados na concessão do crédito, né, para o cliente para o pagamento, e nós temos algumas incertezas sobre como vão ser esses pagamentos, né? Essa quebra da cadeia, como que ela vai impactar o nosso setor. E, finalizando, eu diria que essa é uma boa oportunidade para as construtoras e para as concreteiras aplicarem mais tecnologia na aplicação do concreto. Nós temos concretos autoadensáveis, concretos com muita tecnologia, que infelizmente no Brasil é pouco utilizado, e é um momento agora que nós revemos o emprego dessas tecnologias. Eu vou dar um número para os senhores. No Brasil, a média de aplicação do concreto bombeado é de 6 metros cúbicos por hora. Quer dizer, ou seja, a concreteira consegue colocar 6 metros cúbicos por hora numa obra com concreto bombeado, quando esse equipamento tem capacidade de 60 a 80 metros cúbicos por hora. Nos Estados Unidos e na Alemanha, eles aplicam 40 metros cúbicos por hora. No Brasil é 6. O uso de concreto autoadensável, que daria bastante agilidade à obra, também é pouco utilizado. Eu acho que é um momento de nós revermos essas práticas e, juntamente, buscarmos maior produtividade na construção civil.
Esse é o recado que eu tinha a dar aos senhores. Jairo, muito obrigado aí, viu? Muito obrigado. Extremamente pertinente a gente analisar essa questão do concreto, porque ele é uma base para a gente entender como é que está a própria movimentação dos outros setores, né? Como é que estão essas linhas. Eliana, essa questão do concreto, dentro do que vocês têm observado, isso vocês têm visto também alguma movimentação nessa linha, como o Jairo colocou? Eliana? Opa, desculpa, eu me atrapalhei aqui com os botões. Desculpa aqui. Não, eu queria, na verdade, perguntar pro Jairo, assim, você falou que está acompanhando, achei muito bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Você falou que está acompanhando as boas práticas dos vários países. Se você tiver que coletar os melhores dos melhores, né? As melhores das melhores dicas, o que você compartilha aqui para todo mundo, né, em termos de boas práticas para as concreteiras, independente do porte? Olha, pelo incrível que pareça, o Brasil e as concreteiras paralisaram muito pouco em comparação com o resto do mundo. Como eu comentei, pesquisando com os nossos associados, tem alguns casos, por exemplo, Goiânia, Brasília, que a obra está completamente parada. Fortaleza também, né? Mas Sul e Sudeste, a entrega está em torno de 60%, 70%. Tem sido favorável, porque hoje existe uma facilidade na entrega do concreto devido à ausência de trânsito que não tem no passado, né? Então, na verdade, a produtividade da concreteira passa a ser até maior do que era no passado, porque nós sofremos muito com a entrega do concreto. E quando eu digo que não tem produtividade, o que acontece? Há 10 anos, o volume que o caminhão betoneiro entrega é o mesmo. Por mais que você tente melhorar essa produtividade, alguns problemas como excesso de trânsito, dificuldade de chegar até o local da obra, acaba por cortar todo tipo de ganho de produtividade técnica que você consiga produzir, né? De qualquer forma, nós temos na ABESC um convênio forte com as concreteiras da América Latina e do resto do mundo. Nós sempre promovemos visitas técnicas, nós sempre estamos em contato com as melhores práticas da América Latina. E hoje eu diria que, se eu estivesse do lado da construtora, eu exploraria muito a questão da produtividade na concretagem. Como que pode ser feito esse aumento da produtividade? Por exemplo, contratar o bombeamento de concreto por hora do equipamento, e não mais por metro cúbico aplicado. Aí você forçaria tanto a concreteira como a construtora a serem mais produtivas. O ganho de produtividade seria para os dois lados, né? Infelizmente, nós temos algumas práticas construtivas no Brasil, por exemplo, a remuneração por metro cúbico, que vai contra ganhos de produtividade. A remuneração também pela resistência do concreto, o aumento do FCK do concreto, ele traz uma série de benefícios. E com isso você começa a selecionar as empresas que têm mais tecnologia. Então existe uma série de boas práticas que eu acho que é o momento de nós discutirmos e tentar implementar no Brasil para que a tecnologia seja valorizada no país e a produtividade também seja valorizada. Bacana. A gente está chegando aqui nos instantes finais. Você falou muito dessa questão de aproveitar o momento, e o Monteiro falou também, até que o pai dele, né, na guerra, disse que sempre tem uma boa oportunidade. Na visão de vocês, o que fica de oportunidade dessa grande crise pelo qual nós estamos passando? Falo. Vamos lá. Eu acho que algumas oportunidades a gente vai poder, vão se abrir para nós, né, para o setor. Acho que a primeira delas é a gente valorizar um pouco mais os nossos colaboradores, no sentido de que eles podem produzir, eles têm responsabilidade, eles têm condições de entregarem os seus produtos, mesmo que não de forma presencial no escritório, naquele modelo tradicional de relação de trabalho, né, empregador-trabalhador. Acho isso um ponto. Acho sim que a gente vai colher também um incremento tecnológico.
dentro da construção civil, não só com relação à utilização de componentes, de insumos com maior tecnologia agregada, a exemplo do concreto, mas também de equipamentos, porque a gente tem uma relação aí, né, que você coloca, por exemplo, determinados trabalhadores e você tem equipamentos que equivalem a determinados trabalhadores. Mas a gente tem aí uma adaptação, né, uma moldagem que eu acho que o setor ele vai acabar passando. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro do disco de vinil, que eu tinha uma vitrola, e aí disseram que quando viesse o CD ia acabar com o emprego de um monte de gente. E o CD já passou também, né? E agora já não é nem mais pendrive, agora é celular. Então, existe essa adaptação. Também acho que, volto a dizer, os nossos governantes, eles têm que olhar com um pouco mais de carinho para essas relações de trabalho extremamente paternalistas que o governo coloca para os trabalhadores, né? E o empresário da construção civil, ele não é o vilão da história, muito pelo contrário, ele é um fomentador de postos de trabalho, ele é um fomentador das remediações ambientais, dos terrenos que foram contaminados antigamente pela indústria, ele é um fomentador da economia como um todo. Então, da parte do governo, eu acho que a gente tem uma oportunidade de trabalhar com eles, sim, essas relações de trabalho e agregar valores como produtividade, que lá fora, Alemanha e outros países, é extremamente forte o conceito de produtividade, e aqui a gente, infelizmente, ainda engatinha em muitos aspectos. Terceiro aspecto, sim, das aprovações legais, que a gente tem que também forçar os nossos legisladores e os nossos licenciadores a trabalhar uma forma mais simplificada de nós termos as nossas licenças para podermos produzir os nossos prédios, as nossas construções. Então, acho que e nós mesmos, né, empresários, executivos de empresas, a gente também tem que ter um olhar um pouco diferente, né, um olhar voltado para o cliente, voltado para o colaborador, que é a peça mais importante que nós temos dentro do processo construtivo, né, e dentro da nossa cadeia, dentro do setor, valorizar essas pessoas. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Achei fundamental isso, Monteiro, quando você coloca essa questão do foco no cliente. Ou seja, nós estamos trabalhando a tecnologia a favor do nosso usuário, a favor do cliente nos seus vários níveis, porque o cliente não é só quem compra o apartamento, né? Nós temos os clientes que estão diretamente ligados aos nossos serviços, os clientes em todos os níveis. E isso nos foca na eficiência, quando a gente olha isso. E dentro desse conceito de eficiência, eu queria aproveitar, Jairo, que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga, na sua visão, depois o Monteiro pode complementar, essa questão dos concretos de alto desempenho. Eu não queria que a gente terminasse esse webinar sem tocar nesse assunto, porque esteve aqui, né, no segundo webinar, esteve aqui a participação do Rodrigo Miller, lá daquela cimenteira da China, o Axin, e veja, lá ele mostrou de que maneira o concreto de alto desempenho supera a própria colocação dos Estados Unidos. E a gente vê o potencial de ganhos, né, para o cliente direto, para o cliente indireto, em termos de processos, no próprio custo da obra, na eficiência, no momento em que nós carecemos de eficiência, né, Jairo? Como é que você tem visto isso aí? Sem dúvida. Eu estava até comentando com o Carlos, antes de nós iniciarmos, que a BESC está trazendo novas tecnologias para o Brasil. Por exemplo, hoje é crescente o uso do concreto resfriado. E nós devemos ter no próximo Concrete Show, nós estivemos recentemente na Conexpo e convidamos uma empresa americana que faz o resfriamento do concreto na esteira do agregado. Ao invés de resfriar o concreto depois de pronto, ele resfria o agregado e é colocado no caminhão. Essa é uma tecnologia fantástica que nós estamos trazendo para os nossos associados e vai estar presente no Concrete Show. Estamos trazendo dos Estados Unidos, uma tecnologia nova. Também o aumento do FCK do concreto, nós achamos fundamental isso, né? Porque quando você trabalha com FCKs mais elevados, você exige da concreteira que ela tenha uma tecnologia adequada para esse tipo de concreto. E você começa a selecionar as boas empresas de outras
que não são boas. Eu vou dar um número para os senhores que é muito importante. Nós estimamos que no Brasil existam 650 concreteiras e cerca de 300 apenas têm registro no CREA. No Brasil, tem muita empresa, muita construtora comprando concreto, concreteira que sequer tem um engenheiro responsável. Outro dado, no Brasil, apenas 18% a 20% da produção de cimento escoa pelas concreteiras. Na Alemanha, esse número é 80%, e nos Estados Unidos, 75%. Isso mostra como a construção civil é pouco industrializada no Brasil. E essa falta de industrialização, ela onera muito a construção, porque um concreto executado em obra sem o rigor técnico, ele é muito mais caro do que um concreto de uma concreteira competente. Então, eu acho que tem que ter um esforço da sociedade para que as boas empresas, as boas concreteiras, sejam as fornecedoras desse tipo de insumo. Nós tivemos na Turquia, a Turquia, depois do terremoto, que, se eu não me engano, foi em 84, ela proibiu que obras estruturais fossem rodadas em obra. Isso teria que ser comprado de concreteira. Isso faz com que o consumo de concreto na Turquia, de concreteira, seja mais do que o dobro do Brasil. E é um setor extremamente competitivo. No mundo todo, a concreteira tem custos e preços relativamente baixos, porque é um setor muito competitivo. Não tem barreira à entrada, você consegue instalar uma concreteira com relativa facilidade, porém, nós temos que distinguir quais são as boas empresas das empresas que não têm sequer um engenheiro no fornecimento do concreto, o que é um verdadeiro absurdo, né? Às vezes você vê obras públicas sendo entregues por concreteira sem o responsável técnico, sem o recolhimento da RT. Então, eu acho que um esforço da sociedade, das construtoras, é combater esse tipo de empresa e selecionar as empresas pela sua capacidade técnica e financeira. Veja, Jairo, como que você, dentro desse contexto, a gente tem que selecionar as empresas, e claro, porque o nosso foco, como nós temos já visto nesses webinars, né, a gente tem visto a importância do processo industrializado, não necessariamente industrialização só na grande mecanização, mas processos que remontem a industrialização. Então, essas questões que você colocou, né, do concreto ao desempenho, também se encaixam em alguns concretos especiais, como você falou dessas tecnologias, né? O que você, como que você vê de potencial, em termos de boas práticas, desses concretos especiais entrarem mesmo em construtoras até de menor porte, né? Pequenas construtoras, isso está no Brasil. Porque a gente vê na concreteira, né, um grande fomentador a oferecer essas tecnologias para que as empresas consigam alcançar algum nível de industrialização nos processos, né? Você concorda também que isso pode ser um mecanismo da gente amparar as pequenas construtoras a trabalhar nessa crise, né, com esses concretos especiais? Você vê a gente conseguir um equilíbrio nessa linha do lado das concreteiras? Olha, eu gostaria de dar um exemplo, que são as paredes de concreto. Esse trabalho de paredes de concreto foi desenvolvido pela BESC, pela BCP e pelo BTS. Nós fomos na Colômbia buscar essa tecnologia, trouxemos para o Brasil, foi feito um enorme esforço, e o concreto de parede de concreto é o mais sofisticado hoje no Brasil, porque é um concreto autoadensável, na habitação popular. Isso é uma prova da tecnologia. Você coloca o concreto mais sofisticado, com aditivos, com uma granulometria adequada e tudo, numa obra popular de preço muito baixo, né? Essa é a prova que a tecnologia é viável no Brasil. Então, embora essa tecnologia esteja concentrada hoje nas habitações da Minha Casa Minha Vida e deveria ser difundida mais no Brasil, tá? A tecnologia, ela traz uma redução enorme de custos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bom, muito bom. Monteiro, você enxerga também que isso pode ser utilizado pelas pequenas construtoras, pelos pequenos empreendedores que estão aí buscando e batalhando pelo seu reerguimento, Sim. pela reestruturação? Sim, porque você, por exemplo, nessa questão das paredes de concreto,
A hora que você executa, por exemplo, uma construção em parede de concreto, você elimina o emboço, o chapisco, o emboço, você, obviamente, tem que ter uma forma de melhor qualidade, a gente também tem estudado bastante isso, a gente foi até para a Alemanha ver alguns fornecedores desse tipo de forma, e não é forma metálica, como, por exemplo, algumas que vêm da Coreia, a gente tem formas de madeira, mas com uma estrutura que garante planeza, planicidade, enfim. E você elimina outras etapas, que muitas vezes, no futuro, dão mais patologia do que o investimento inicial que você fez de um concreto de qualidade, de uma forma de qualidade, e que você pode replicar para outros projetos. Por isso que viabiliza também no Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem muita coisa para utilizar, muito equipamento que a gente precisa começar a ver com outros olhos, que o governo deveria... Eu bato muito nessa questão governamental, porque taxar com menos imposto esse tipo de material para poder fomentar um incremento tecnológico nos nossos canteiros de obra, isso é muito importante. Eu acho que tem muito caminho aí para a gente desenvolver, e agora a gente tem tempo para pensar, né? Então, antes a gente só corria, né? Então, agora a gente tem um pouco de tempo para pensar. Isso também eu acho que é um outro cenário que essa pandemia trouxe para nós. Sentar um pouquinho, rever nossos conceitos, isso é importante. Ok, muito obrigado aí, Mauro Campos, estou vendo aqui você também participando ali e trazendo essa questão para todo mundo. As paredes de concreto é um exemplo de uma tecnologia, né, Mauro? Mauro representa ali a Firjan e também grande empresário da construção, e queremos que em breve você esteja aqui conosco, viu, Mauro? Muito obrigado mesmo. E não é só para a parede de concreto, né? A gente vê que essas tecnologias elas podem ser levadas para vários aspectos. A gente tem acompanhado no Brasil todo, nesse movimento Todos pela Construção, os vários cursos que têm sido colocados aqui também, de tecnologia, de gestão, de apropriação da obra, tudo focado na industrialização da construção. O Todos pela Construção é um movimento que é mais do que nós estruturarmos ou transmitirmos um conhecimento técnico pulverizado. Nós estamos aqui, né, hoje com a participação do Carlos Monteiro, do Gera Bud, com a parceria da Construliga, da ABCP, do Sebrae Nacional, do SNIC, com esse fortalecimento da cadeia focado na industrialização. E, Mauro, com certeza, nos níveis das pequenas construtoras, quando a gente parte para o interior, que tem essa força gigante, que nós acreditamos nisso e por isso estamos nesse projeto, focado na industrialização nas suas várias etapas, nos seus vários steps. Você tem muito assunto ainda para a gente conversar, não percam esses 100 cursos, você precisa fazer parte desse movimento. Todos pela Construção, ele é um movimento que envolve você, é o poder da rede, né? Monteiro, obrigado a você, obrigado a EasyTech, foi obrigado pela oportunidade, digo mesmo da minha parte. Olha, eu agradeço aqui e vou fazer o convite, estender o convite aqui, tanto para o Monteiro como para a BESC, para se integrar a esse nosso movimento. A participação de vocês vai ser muito já está aceito. Ok. Ótimo. Precisamos sim, né? Porque é Todos pela Construção, né, Jair? Obrigado mais uma vez aí. Eliana, você prazer estar com vocês. Você que participou aqui mais uma vez. Prazer. Esse webinar vai estar disponível no seu e-mail daqui a pouquinho, e que todos juntos podemos estar todos pela construção, pela industrialização da construção, não é? Uma boa noite a todos e nos encontramos no próximo webinar. Até logo, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Viu?